comecei a fazer assim, o pessoal achou que eu tava no manto. O povo achou que eu tava no mistério. E o povo dava glória a Deus. Pra subir, as minhas pernas já bambeou. Eu lembro que eu preguei sobre Davi e Jonathan. Eu preguei, acho que 10 minutos, nem isso. Parece que eu tinha pregado 1 hora. Eu desci frustrada, assim. Aí eu nunca me esqueço. A esposa do pastor Newton, pastora Franklin, ela pegou, saiu lá do banco dela, me deu um abraço. E ela olhou dentro dos meus olhos e falou assim, que palavra tremenda, era tudo que eu precisava ouvir. Ali eu desabei. Eu falei, meu Deus do céu. Naquela simplicidade, com todo aquele medo, Deus falou com alguém. E aquilo ali foi como se fosse um combustível para mim. E eu falo, me emociono. Porque... E as pessoas não têm dimensão, William, o quanto que o elogio, ele te ajuda a melhorar. Um incentivo. E hoje, o que eu mais faço como pastora é incentivar as minhas ovelhas. Eu incentivo demais. Quando as pessoas falam assim, pastora, não, bora, vamos comigo, eu vou estar lá junto perto de você, vamos lá. Às vezes a pessoa está lá, a gente tem, dentro da nossa escola bíblica, a gente dá uma oportunidade para os alunos dar uma palavra de 10 minutos no culto principal da igreja. Às vezes estão lá se tremendo tudo. Bora, vamos lá, vou lá e vibro junto. Justamente porque eu sei que eles buscam as referências. Quando eles vão pregar, eles ficam procurando os referências. Então isso é muito importante. Eu falo assim que é dito que... A Bíblia diz que aqueles que se baseiam nos seus próprios pensamentos, eles acabam fugindo do propósito, né? E você pode perceber, a pessoa que se acha impotente, não se acha capaz, essa pessoa ela vai ter uma total dependência de Deus. E quando ela tem essa total dependência de Deus, Deus ele só vai mostrar para ela o que já estava ali dentro. Já estava ali dentro. Já estava dentro dele, do seu irmão. Essa desenvoltura, ele tem um jeito mais alegre. Eu vi aqui o jeitinho dele, né? Você já é um cara mais centrado, você puxa as coisas mais, né? Então já estava dentro dele. Só saiu para fora. E é isso que Deus ele faz. Deus ele só faz a gente enxergar aquilo que nós não estamos vendo. E quando acontece isso, eu acredito que qualquer pessoa que estiver nos ouvindo, que passou por isso, faz o que eu faço hoje. Todo dia eu agradeço a Deus. Eu falo a Deus, muito obrigado. Às vezes eu tô lá no meu programa de rádio, sai uma coisa muito legal. Eu falo, uau, eu falei, Deus, a ti a honra, a glória, porque se não fosse o Senhor, isso não aconteceria. Então, eu acho que esse é o carro-chefe. Veio muito cedo. O primeiro flash de uma experiência espiritual que eu tive era quando eu era ainda, eu não sei, acho que uns 4 ou 5 anos, acredito eu. Minha mãe tinha brigado comigo. Ela me deu umas palmadinhas porque eu não queria dormir. E todo assim, depois do almoço, ela fazia a gente dormir para poder limpar a casa. E eu lembro que eu estava deitado, chorando, muito sentido porque minha mãe tinha me batido. E eu escutei a porta abrir. Sabe aquela coisa assim, tipo de cinemas, de filme, sabe? Abriu. E eu peguei, tava chorando assim, eu abri o olho e eu vi quando um anjo... Hoje eu entendo o que é um anjo, né? Porque era um homem, um ser de branco. Ele veio, ele sentou do meu lado e ele fez carinho na minha cabeça. Ele fez... E aquilo foi passando, sabe aquela coisa... Foi passando. Quando eu parei de chorar, ele levantou e foi embora. Eu nunca mais esqueci. Foi a primeira experiência que eu tive. Fisicamente eu você vi, viu? Eu vi, eu tinha uns 4, 5 anos de idade. Deus, eu vi. Começou e daí, cedo, né? E daí eu peguei e contei pra minha mãe na época. Minha mãe falou assim que ela não tinha entendimento. Ela falou que era meu anjo da guarda e tal. Mais tarde, eu tive uma outra experiência. Não era cristã ainda. E eu tinha a minha bisa da parte da minha mãe. Ela era uma pessoa assim muito brava. Então, ela não gostava que ninguém entrasse no quarto dela, mas ninguém mesmo. E criança, espoleta, tal. Um dia ela estava sentada, ela tinha o costume de sentar na janela e ficar olhando assim para a rua, ela ficava horas olhando. Ela me chamou e falou, Daniele, vem aqui. Rapaz, eu me tremi tudo, porque ela era muito brava, né? Ela falou, vem aqui, entra aqui. E eu olhei assim no quarto, sim, vem aqui. Eu sentei no colo dela e ela olhou para mim e falou assim para mim assim, mas ela era terrível, brava. Ela falou assim para mim, do nada. Você não pode ter medo dos mortos. Você tem que ter medo dos vivos. Me tirou do colo dela e eu saí. Fim. Aí escuta, rapaz. Dias depois ela morre. Olha que loucura. Eu tô dormindo. Quando eu levanto para ir no banheiro fazer xixi, criança, tinha acho que uns 8 anos de idade. Eu vi como se ela tivesse deitada, olhando para mim.
Rapaz, eu comecei a gritar. Comecei a gritar. A gente não era cristão na época. Não era cristão. Aí minha mãe levantou. Eu fiquei uns 3 dias seguidos tendo aquele tipo de visão. A gente não era cristão. Minha mãe pegou. Uma vizinha falou, foi lá e pegou um pastor. Não, minto. Uma vizinha falou assim, eu vou te levar para um pastor orar por você. Porque daí tinha pessoas que falavam assim para mim que eu tinha que desenvolver, que eu não sei o que. Minha mãe era muito católica. Falou, não, isso aqui não existe. E o próprio padre falou para minha mãe, isso é espírito maligno querendo perturbar a sua filha. O padre lá da paróquia do Morumbi 2. A minha mãe, aí ele benzeu lá, fez tudo que... E não, eu continuei vendo. Aí a minha vizinha levou no pastor dela, na época. Ela pediu para eu contar. O pastor olhou dentro dos meus olhos e falou assim, eu vou orar por você. E você nunca mais vai ver a tua avó. Porque não é uma avó. Não é sua avó. É um espírito querendo te perturbar. Como você tinha muito medo da sua avó, da sua bisavó, agora esse espírito está querendo usar uma palavra que ela liberou para você para te atormentar. Rapaz, eu ia enlouquecer. Eu tinha acho que 7, 8 anos, nem lembro assim. Aí aquele pastor colocou a mão na minha cabeça. Orou, mandou embora. Eu nunca mais tive aquele tipo de visagem. Essa é a realidade. Mas assim, desde criança, eu tinha a visão aberta. Eu via assim, sempre alguma coisa. Só que eu guardava pra mim, eu não falava. Aí depois que eu conheci a palavra, que eu comecei a compreender o mundo espiritual. Tanto que a primeira coisa que eu me identifiquei quando eu me converti foi a batalha espiritual, justamente para eu poder entender algumas coisas que aconteciam comigo. Eu acredito, René, que tem pessoas que têm um chamado específico. Porque você pode perceber, tem pessoas que têm sensibilidades e outras não, né? É por isso que essas pessoas que têm sensibilidades, a minha oração é para que elas conheçam a Cristo de verdade. Porque se você não conhecer a Cristo de verdade, você acaba se perdendo no meio do caminho. Que é a minha experiência. Não sei se é a mesma que as pessoas têm, né? Às vezes eu estou num lugar aqui, a voz que eu ouço é como se fosse a minha, mas é aqui dentro de mim. É como se uma voz ecoasse aqui de dentro para fora. Entende? Uhum. Aí eu ouço. Tá. É uma coisa que não tem como explicar. Mas é como se fosse a minha voz mesmo, sabe? Mas que vem aqui de dentro de mim. É uma coisa tão íntima, tão forte, que você reconhece que... Reconhece, é isso. Reconheço. Show. Eu já tive algumas experiências, tá? De ouvir uma voz como se fosse uma voz... tipo de uma... Sabe quando você fala uma corneta? Já tive experiência assim. Uma voz falar comigo, e era uma voz celestial, não era... É que não tem como explicar, né? Mas eu consigo discernir pela misericórdia de Deus quando é Deus falando. Pela misericórdia. Eu não sei, é um negócio assim que vai te dar assim um negócio, sabe? Não sei explicar. William, eu acredito sim que ele se materializa assim, e é muito forte isso, muito forte. Eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas de religião afro, e eles contam umas coisas assim que é muito interessante, muito forte mesmo, tá? Eu ganhei um presente de uma pessoa, só que essa pessoa não é uma pessoa do mal, não é uma pessoa do bem. E ela confecciona algo, eu não posso ser muito específico, pode ser que chegue até ela, por mais que ela é de uma... por mais que ela talvez não é cristã, mas pode ser que chegue nela, que sabe que esse vídeo viraliza, né? Então vamos lá. Ela me deu